O eurodeputado alemão Bernd Lange disse que não vai ceder a pressões para salvar o acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos. Maior porta-aviões do mundo deixa base em Creta, pode vir a juntar-se ao forte dispositivo naval dos Estados Unidos em águas próximas do Irã. Negociações nucleares entre Irão e Estados Unidos da América retomadas em Genebra, numa altura em que mais forças americanas são enviadas para o Médio Oriente. 4 pessoas foram mortas a tiro numa lancha registada nos Estados Unidos que estava a violar as águas cubanas. Marine Le Pen diz que não será candidata às presidenciais francesas de 2027 se tribunal a colocar com pulseira eletrónica. Os Estados Unidos estão uma vez mais a quebrar o acordo comercial com a União Europeia, disse o presidente da Comissão de Comércio Internacional do Parlamento Europeu à Euronews. Depois do Supremo Tribunal norte-americano ter decidido que as tarifas de Trump eram ilegais, o presidente dos Estados Unidos afirmou que iria aumentar as tarifas para 15%. For us, it's crystal clear that the US really is breaking the deal. So we have the normal tariffs and 10% and perhaps 15% above. This means a lot of products are now tariffed more than 15%. So another break of the deal. O acordo de Turnberry foi assinado pelo governo norte-americano e pela Comissão Europeia em julho no resort de golfe de Trump, na Escócia. O Parlamento Europeu suspendeu o pacto comercial entre a União e Washington na segunda-feira após a decisão do Tribunal. If in the next week nothing will happen, then we have to reflect countermeasures, counter-tariffs, for example. O eurodeputado alemão acrescentou que, diante da imprevisibilidade dos Estados Unidos, a União Europeia está a procurar estabelecer parcerias com outros países para ter mais estabilidade na ordem comercial global. O maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald R. Ford, da Marinha dos Estados Unidos, deixou a base naval na ilha grega de Creta, quinta-feira. O navio estava nesta base norte-americana desde segunda para reabastecimento e verificações técnicas. Ainda não é claro para onde se dirige. Pode vir a juntar-se ao forte dispositivo militar de Washington em águas próximas do Irão, onde já se encontram um outro porta-aviões, 13 contra-torpedeiros e 3 pequenas embarcações de combate. A mobilização acontece depois de Estados Unidos e Irão terem iniciado quinta-feira uma nova ronda de negociações sobre o programa nuclear de Teherão. O encontro, em Genebra, é mediado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã. No discurso sobre o Estado da União, quarta-feira no Congresso, o presidente norte-americano voltou a ameaçar atacar a República Islâmica. Garantiu que não permitirá que o regime dos ayatollahs desenvolva armas nucleares. As negociações nucleares entre o Irão e os Estados Unidos da América foram retomadas em Genebra na quinta-feira, sendo esta a terceira reunião desde o reinício das negociações no início deste mês. Estas ocorrem num contexto de tensão, dado que os Estados Unidos da América reuniram uma frota de aeronaves e navios de guerra no Médio Oriente para pressionar Teherão a alcançar um acordo. There would be no victory for anybody. It would be a devastating war. And since the Americans' bases are scattered to different places in the region, then unfortunately perhaps the whole region would be engaged and would be involved. So it is a terrible scenario. Donald Trump pressionou o Irão para que este interrompesse totalmente o enriquecimento de urânio, bem como para que abordasse o seu programa de mísseis balísticos e o apoio às forças militares regionais. O Irão defendeu que as negociações devem permanecer focadas apenas em questões nucleares. I think progress needs to be made. It would be good if progress was made on Thursday. And I would say that the Iranian insistence on not discussing ballistic missiles is a big problem. Se ocorrer um ataque americano, o Irão afirmou que todas as bases militares dos Estados Unidos da América no Médio Oriente seriam consideradas alvos legítimos, arriscando um conflito com implicações para toda a região. 7 pessoas morreram e 10 ficaram feridas após um ataque ucraniano com drones a uma fábrica de produtos químicos em Daragabas, na região de Smolensk, no oeste da Rússia. Os trabalhadores que perderam a vida e sofreram ferimentos são todos funcionários da empresa. Foram usados pelo menos 30 drones equipados com explosivos. As autoridades russas alegam que a ofensiva incidiu sobre instalações civis pacíficas,
Mas os produtos químicos produzidos na fábrica são componentes básicos de explosivos industriais e militares. A Ucrânia considera fábricas como a de Daragabas alvos legítimos. O local já tinha sido atacado em dezembro do ano passado. O Comitê de Investigação da Rússia abriu um processo-crime por ataque terrorista. Segundo este organismo, foram danificados elementos da infraestrutura da fábrica e do edifício de um quartel de bombeiros. Na quarta-feira, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América declarou que autorizaria empresas que pretendem obter licenças para revender petróleo venezuelano ao setor privado de Cuba, de acordo com as orientações publicadas no seu site. Uma medida que poderia ajudar a aliviar a grave escassez de combustível na ilha cubana. A orientação do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América deixa claro que as transações potenciais devem apoiar o povo cubano, incluindo o setor privado, mas que as transações que envolvam ou beneficiem as Forças Armadas cubanas ou outras instituições governamentais não serão abrangidas. Durante mais de 25 anos, a Venezuela foi o principal fornecedor de petróleo bruto e combustível do seu aliado político, Cuba, através de um acordo bilateral baseado principalmente na troca de produtos e serviços. Desde que Washington assumiu o controle das exportações de petróleo da Venezuela em janeiro, o fornecimento a Cuba cessou, agravando a crise energética do país comunista. Guardas fronteiriços cubanos mataram 4 membros da tripulação de uma lancha registada nos Estados Unidos na quarta-feira. A embarcação estava a violar águas cubanas e recusou-se a parar quando lhe foi ordenado, tendo alegadamente aberto fogo contra o barco da polícia. O governo de Cuba afirmou que outros 10 passageiros eram cubanos armados que viviam nos Estados Unidos e que procuravam infiltrar-se na ilha para praticar atos terroristas. Alguns deles estavam a ser procurados pelas autoridades. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse que o seu país está agora a recolher informações. Suffice it to say, it is highly unusual to see shootouts in open sea like that. It's not something that happens every day. It's something, frankly, that hasn't happened with Cuba in a very long time. But we're going to find out. We're not going to base our conclusions on what they've told us. O incidente aconteceu num momento de tensão crescente entre Washington e Havana, depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter imposto um bloqueio de petróleo à ilha caribenha, alegando que esta ajudava o governo do ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Desde então, os Estados Unidos têm aliviado algumas dessas sanções que mergulharam o país numa crise económica histórica, com cortes de energia e falta de alimentos para a população. Marine Le Pen continua a pensar numa quarta candidatura à presidência de França, mas por agora coloca o ónus na justiça. Je ne suis pas fataliste, je sais très bien que la décision de cette candidature ne dépend pas de moi. Elle dépend aujourd'hui de 3 magistrats qui décideront si oui ou non les millions de Français qui veulent voter pour moi pourront le faire ou pas. Se for seguida a decisão do Tribunal de Primeira Instância, que a condenou a usar uma pulseira eletrónica, Le Pen afasta-se da corrida. On ne peut pas faire campagne dans ces conditions. Enfin, vous pouvez faire campagne sans aller le soir rencontrer vos électeurs dans des meetings, sans aller le week-end. Enfin, ce serait une autre manière de m'empêcher, évidemment, d'être candidate. Le Pen contesta o verdito da Justiça de março de 2025, que a considerou culpada de desvio de fundos do Parlamento Europeu. Apresentou recurso e o resultado será conhecido a 7 de julho. Se for impedida de se candidatar, Le Pen coloca o futuro político nas mãos de Jordan Bardella, presidente do Rassemblement National. Rejeita ficar com um papel de tutela porque considera Bardella um homem livre. O segundo maior sistema escolar dos Estados Unidos da América está sob investigação federal. O FBI cumpriu mandados de busca na sede do Distrito Escolar Unificado de Los Angeles e na residência do superintendente, o português Alberto Carvalho. As autoridades confirmam a operação, mas recusam revelar detalhes. Contudo, segundo o jornal Los Angeles Times, a investigação poderá estar relacionada com uma empresa que desenvolveu um chatbot de inteligência artificial para o distrito escolar. Até ao momento, nem o distrito nem o gabinete do superintendente prestaram qualquer esclarecimento e a investigação ainda está em curso. Para-brisa estilhaçado, um buraco no teto e marcas de bala no metal.
Em exposição em Berlim, na Alemanha, está um veículo que foi atingido por um drone russo na Ucrânia. O veículo era conhecido por táxi social, uma vez que costumava ser conduzido por 2 trabalhadores humanitários que prestavam ajuda voluntária aos ucranianos, transportando-os para onde precisassem. Das ist eine 300-Euro-Drohne, die sieht aus wie von AliExpress. Und sagen die, ja, die ist von AliExpress. Und dass man ihnen sagen kann, ja, so klein kann man Menschen töten. Und dann sieht man zum Beispiel die 7,5 Meter Cruise Missile oder die 3,5 Meter Supercam und dann sagen die, oh, so groß geht's auch. Und genau das, einfach das mal sehen und anfassen, das ist für uns auch der schwierige Spagat. A 12 de abril de 2025, o veículo foi atingido por um drone russo que levou à morte de um dos condutores. O homem que foi morto no ataque tinha 28 anos e trabalhava como voluntário na região de Kherson, no sul da Ucrânia. Er wollte bleiben, als die Russen kamen. Er ist auch in der besetzten Stadt geblieben. Er ist danach geblieben und hat gesagt, das ist meine Stadt. Und egal wie es hier aussieht, ich bleibe, ich helfe. Und er hätte gehen können, also er hat die Papiere gehabt, das Land zu verlassen, weil er in russische Gefangenschaft geraten ist. Er hätte in Kiew leben können, er hätte irgendwas anderes machen können. Und er hat immer gesagt, nein, ich bleibe in meiner Stadt, weil wenn alle gehen, ist keiner mehr da. O diretor do museu conhecia os 2 voluntários pessoalmente e também costumava conduzir o veículo. Por isso, estava certo que este tinha de integrar a exposição em Berlim para mostrar às pessoas como é um crime de guerra. Und dann der Artilleriemitteil.